É difícil acrescentar qualquer coisa ao que o Zé Trajano já disse, né? O Luigi me lembrou o Carlo Ancelotti, lembra-se? Que o Carlo Ancelotti, depois de um jogo em que o Vini Júnior foi vítima de racismo em Valência, perguntado, a primeira pergunta foi exatamente sobre o jogo, e ele perguntou: você vai falar sobre futebol? Você está me perguntando sobre futebol depois do que aconteceu? Né? Que é para pôr as coisas nos seus devidos lugares, dar importância às coisas que realmente têm importância. E aí é muito curioso, né? Porque você, vira e mexe, ouve as pessoas dizendo, algumas pessoas dizendo que futebol não se mistura com política, que futebol não se mistura com isso, não se mistura com aquilo. Agora, o que a gente não pode é normalizar esse tipo de situação. A gente não pode passar por cima desse tipo de situação, a gente não pode passar por cima de um país que já elegeu alguém que media quilombola em arroba, né? E eu sei que isto já vai causar de cara aqui no posse de bola uma porção de manifestações. Lá vem ele, fez o L, petista, comunista, os cambal. Não, não. Antirracista. Porque não basta não ser racista. É necessário ser antirracista e denunciar sempre. E agora, o que fazer? Mais uma nota? Mais um protesto? Eu não vejo outra atitude que não seja atitude radical de abandonar os torneios da Conmebol. Até que, de alguma maneira, a Conmebol consiga punir, se não os clubes, os cafajestes que cometerem atos racistas. Em qualquer lugar, em qualquer estádio. E eu quero deixar isto claro, não estou dizendo que isto não seja também um problema nosso, porque é um problema nosso, nos nossos estádios. Mas ficar sem punir quem comete esses atos de racismo é impossível. Não dá mais. Chega. Então a única atitude é mexer na grana. É denunciar a Mastercard que patrocina a Conmebol, a Puma que patrocina a Conmebol, a Hyundai que patrocina a Conmebol, ou todos esses agentes tomam uma atitude, ou nós vamos ficar a cada programa protestando inocuamente, inutilmente. Então, eu fosse presidente de um clube brasileiro neste momento, que estivesse na Libertadores, porque se não estiver, é só demagogia. Diria, tô fora, não jogo mais esse troço, proponho que nenhum de nós participemos desse troço, até que esse problema seja, no mínimo, minimizado com atitudes concretas. Chega de nota. É isso. Ô, Mauro, você escreveu sobre isso, né? No seu blog. Ontem eu escrevi sobre isso e até procurei a Conmebol. Evidentemente, não tiveram nenhuma resposta além de algo protocolar, né? Momentos, instantes, minutos depois desse episódio. Depois emitiram uma nota, que não adianta regularmente nada. A Liga Forte União também está emitindo nota, todo mundo emite nota, CBF, não adianta emitir nota. É preciso tomar uma atitude, acho que coletiva, no sentido de pressionar a Conmebol para que ela seja rigorosa, porque se no Brasil o racismo é crime, em alguns países da América do Sul isso não é tratado dessa forma, né? Então, se não existem leis mais severas contra racistas nos países da América do Sul, ou em alguns dos países da América do Sul, acho que a Conmebol poderia buscar, então, punições esportivas para tentar, de uma vez por todas, acabar com isso, né? E o detalhe é que um dos elementos que fizeram essas manifestações carregava uma criança pequena no colo. Um negócio assim, surreal, bizarro, né? O cara com uma criança fazendo gesto imitando macaco. Com o braço esquerdo segurava a criança, com o outro ele fazia aquele gesto abjeto, não só para o Luiz, para outros jogadores do Palmeiras também. Eu só queria fazer uma ressalva com relação ao que disse o Juca. O próprio Ancelotti ficou muito tempo calado. Custou muito a se manifestar. Várias vezes aconteceu, ele nada disse, até que um dia ele resolveu se rebelar, digamos assim, e se manifestou daquela maneira, né? E outro detalhe que é importante também ressaltar, só para entender o contexto, o repórter que está fazendo a entrevista é o repórter da pergunta oficial. É o cara da Conmebol que está ali para fazer uma pergunta, né? Obviamente não ia perguntar sobre esse episódio, claro. Isso também para as pessoas pensarem sobre o que é você ter fazendo perguntas, a emissora do clube, a emissora da confederação, a emissora da federação. Você vai ter sempre o chapa-branquismo extremo. O cara não vai fazer uma pergunta ali num assunto delicado, né? E eu digo isso porque essa semana o GE publicou uma matéria
as contas do Vasco, as dívidas com jogadores, e aí o Vasco rebate a nota e no final ele Vasco, sugere aos seus torcedores para que se informem por intermédio dos meios oficiais do clube, né? Só um tolo, de qualquer clube, não é do Vasco só não, tá? Vai se informar apenas por intermédio de meios oficiais, TV oficial, site oficial, rede social do clube, porque evidentemente ali o mundo é um mundo maravilhoso onde não há problema nenhum, né? E é sempre bom pautar isso, ressaltar isso, porque a própria empresa utiliza, acho até de uma forma errada, várias entrevistas concedidas por jogadores e outros personagens aos clubes, entrevistas oficiais, de onde você espreme e não sai nada, porque são perguntas insossas, pela mesma razão pela qual o cara não fez a pergunta-chave, né? Ele está ali trabalhando para a Conmebol, e o assunto é delicado, então não ia fazer a mesma pergunta. Até que ponto vale a pena esse tipo de entrevista na saída de campo, né? Quando acontece algo tão grave e quem está ali, a gente sabe que não vai fazer a pergunta, mesmo que queira, não vai fazer, porque não é ele que é o responsável, o repórter ali, é quem está acima dele, evidentemente. Então, acho que tem muita coisa para se pensar, muitas conclusões para serem tiradas a partir desse episódio, e fica também minha solidariedade ao rapaz aí, porque realmente foi um desabafo emocionante e sincero, né? De indignação. E é bom também para todo imbecil que acha que não, sempre foi assim, deixa para lá, mimimi. Há quem diga isso, né? Brasileiros, inclusive, claro, para entender ali que aquilo não é uma coisa nova para ele. Certamente ele já viveu isso outras vezes, dessa vez mexeu muito com a emoção do garoto e o desabafo dele, acho que pode ser espero que seja um divisor de águas aí, para que haja pelo menos alguma ação efetiva no sentido da causa. Porque não adianta, na Argentina acontece no Chile, acontece no Paraguai, e o detalhe, o povo paraguaio que é alvo de xenofobia aqui do Brasil, na Argentina, direto, né? É paraguaio, produto de segunda linha. O próprio Oscar Romero, irmão do Romero do Corinthians, quando jogava pelo Racing, certa vez no meio de um jogo parou, ficou olhando para a torcida e questionando. Eles cantavam uma música que ofendia o Boca Juniors. E no meio dessa música tinha um trecho que falava dos paraguaios, como cidadão de segunda classe ou algo parecido, né? Ou seja, insinuando que os torcedores do Boca eram paraguaios, bolivianos e afins, tratando-os como algo menor. Uma música que as torcidas argentinas não do Boca cantam para esse time que tem a maior torcida do país. E o jogador parou e fez um gesto de indignação. Pô, vocês estão ofendendo a mim? Eu jogo no time de vocês. Ele era o camisa 10 do time. Isso teve uma repercussão grande na época. Então, é mais bizarro ainda você perceber que até, na primeira vez, torcedores paraguaios, os paraguaios alvos de xenofobia na América do Sul, em mais de um país, né, agindo dessa maneira racista. É uma loucura. Danilo, o jogador do Palmeiras, que, né, aliás, o time do Palmeiras foi ofendido de maneira racista lá. Queria que você falasse também um pouco sobre isso. Bom dia a todos. É muito difícil, né, ver a entrevista do Luigi e não ficar tocado. Eu vi ontem, assim, é algo realmente que corta o coração. Pensar que é um garoto de 18 anos e que isso pode ter consequências muito além de 3 pontos, gol, não gol. É algo que pode mudar a vida dele, de como ele certamente já mudou o tempo inteiro, né? Ele já tem 18 anos, ele vive num país que tem esse problema e ele tem que lutar contra isso diariamente, e agora ele vai para o Paraguai, é a mesma coisa, e a entrevista dele ainda fala, a gente é formação, a gente está aqui para aprender. É uma entrevista gigantesca, uma entrevista muito corajosa, me chama muito a atenção a coragem que ele teve para falar assim, coragem que ele teve para se expor e para chorar na frente de uma câmera e de mostrar todo o sentimento que ele estava tendo. É algo realmente gigante e histórico para mim e que precisa ser acompanhado de uma medida muito mais radical do que uma nota de todo mundo, do Palmeiras, dos clubes, da CBF, da Conmebol, dos jogadores. Os jogadores poderiam aproveitar já o grupo lá do WhatsApp para a União contra o Sintético, todo mundo se manifestar junto, todos os jogadores do Palmeiras. Eu vi até agora só o Rony se manifestando, do Atlético Mineiro. E ontem estava debatendo com algum pessoal do Palmeiras e falando, não é o caso de vocês chegarem e falarem, ó, Conmebol, tô fora, ou vocês excluem o time, ou tô fora. E aí a resposta foi, é uma possibilidade, é uma oportunidade, desculpa a resposta, mas a gente tem que tomar cuidado para não punir as vítimas, porque a gente é vítima de racismo. Se a Conmebol falar que não vai punir e a gente sai da competição, a gente é punido. Eu entendo o raciocínio, porque é realmente um problema você ser a vítima e você ser punida,
Mas a questão é que é uma oportunidade que, assim, eu acho que enquanto a gente não tiver alguma medida dessa, vai continuar na notinha. A Conmebol solta uma nota lá, põe uma foto preto e branca, põe uma multa pro time, e essa multa, esse dinheiro não serve para nada, serve só para engordar os cofres da Conmebol. É um dinheiro que vai ficar parado na Conmebol, o racismo vai continuar existindo, e a gente vai continuar discutindo isso dia a dia. Há pouco, aqui faz 10 dias, a gente estava discutindo aqui o racismo do do vice-prefeito da cidade contra o segurança do Palmeiras, faz 10 dias. E aqui no Campeonato Paulista. E aconteceu o quê? O cara lá pediu eu tô fora do cargo, eu tô com problema de saúde. E não aconteceu mais nada, a gente parou de discutir. Agora a mesma coisa aqui. Enquanto os clubes não tomarem uma medida, e aí, como disse o Juca também, pressionar os patrocinadores, a gente vai continuar tendo esse problema. Eu torço muito para que o Palmeiras tome essa atitude que seria corajosa. Tomara que os outros brasileiros envolvidos também endossem essa atitude. Seria muito bom, porque aí eu queria ver a Conmebol falar, não, a gente não vai fazer nada mesmo, vai ficar só na multinha e vai ficar só na notinha oficial. Enquanto não acontecer algo mais drástico, a gente vai continuar vendo esse tipo de atitude, infelizmente. Ô, Arnaldo, eu queria ser o pitaco